hoje, né, nós vamos falar sobre alimentos que pioram comprovadamente a ansiedade. E eu sempre digo, né, estava falando isso, que isso é até um dos princípios básicos da medicina, né, os aforismas de Hipócrates, né, que é assim, antes de você saber o que a gente vai fazer para melhorar, a gente tem que parar de piorar, a gente tem que primeiro não fazer mal àquela pessoa, antes da gente pensar em qualquer outro tipo de tratamento, né? E o fato é que, por N motivos, e a alimentação com certeza é um dos principais, nós estamos vivendo num mundo onde não há muita escolha, a não ser nós termos aí um processo que leva a quadros de ansiedade, de depressão, ou a quadros de alterações atencionais, e até esse processo, né, provavelmente do mundo de hoje, que não só da alimentação, do sono, enfim, uma série de questões, provavelmente ele vai fazer com que pessoas que tinham ali um gene meio dormente para alguns casos, que esses genes sejam deflagrados, né? E é sempre importante entender que qualquer tipo de intervenção, ela pode funcionar muito bem no papel, ela tem que ser testada, ela tem que ter segurança, ela tem que ser testada pelo médico que está aplicando, o paciente tem que escolher, mas mais do que isso, ela tem que ser viável. Viável em que sentido? Tem que ser possível você implementar isso com uma determinada constância, porque não existe, a gente sabe disso, né? Nenhuma mudança no nosso corpo, nada ocorre de forma automática. A gente não consegue fazer isso, porque isso não é o jeito que funciona a biologia. Não quer dizer que isso não tenha o que fazer. Nosso cérebro tem uma capacidade, assim, extremamente ainda subestimada de se adaptar. Cada vez mais a gente descobre coisas que, de fato, sim, nosso cérebro está mudando o tempo todo, e ele pode estar mudando para melhor, mudando para pior, mas é importante entender assim, que nem que você tem que repetir algumas vezes, nem que seja 4 dias, uma semana, a gente tem que ver algo que seja possível de ser implementado por você na maioria dos dias. Então, dietas muito diferentes, muito complexas, a gente não vai seguir nunca, a gente não segue nem as dietas simples, né? Então, isso aqui é extremamente importante. A questão da velocidade, ela não é relevante. É muito melhor a gente fazer um pouquinho, 1%zinho, e isso ser algo constante, e isso ocorre, enfim, não só na medicina, mas ocorre até realmente em modelos de negócios, né? Que é o Kaizen, você ter esse aumento incremental, mas que seja possível ser mantido, isso é de verdade o que a gente quer. Eu não gosto, eu e nenhum psiquiatra que provavelmente trata, né, clinicamente, gosta de melhora rápida. Se a gente dá alguma coisa, a pessoa melhorou do dia para a noite, aquilo lá é uma droga de abuso. Aquilo não é um tratamento, né? O que a gente quer também não é que a gente quer que demore para sempre, mas o que a gente quer é que haja uma mudança compatível com uma mudança da biologia. Eu estou falando isso por quê? Porque vocês vão ouvir 500 dietas, e vocês vão me perguntar de 500 dietas, e tem diversas outras coisas relacionadas à alimentação que a gente pode colocar, tá? Só que o primeiro passo é a gente saber, assim, qual é o inimigo número 1 que vai mudar essa guerra agora. Bom, então aí eu estou usando como referência esse estudo, né? Um estudo bom de psiquiatria nutricional, tá? Então, o que nós sabemos são alimentos que têm um nível de evidência alto que vai piorar a sua ansiedade. Um deles é adoçantes artificiais, com aspartame, com qualquer coisa que você tenha ciclamato de sódio. Então, sim, existem estudos que associam diversos problemas neuropsiquiátricos, incluindo ansiedade. É importante entender que se associa não quer dizer que causa, mas assim, isso vem junto, né? A hipótese principal é que provavelmente as pessoas que têm já uma predisposição a ter ansiedade ou qualquer outro quadro, elas sejam muito mais sensíveis aos adoçantes e aos edulcorantes, né? E aí uma dica é tomar estévia. Eu odeio estévia, já tentei, eu não consigo, é horroroso o gosto,
né? Então, às vezes eu coloco adoçante mesmo, viu? E tudo bem, viu? Não é isso que vai mudar, tá? Não é essa o principal inimigo. E não é isso que causou. Isso também não causa autismo, tá? Não causa e não trata. Mas se você puder, né, evitar colocar adoçantes de aspartame, né, ou normalmente é ciclamato de sódio e usar o stevia, se você não se importar, isso é algo que pode colaborar sim. O que mais? Então aqui, ó, tá aqui, ó, o aspartame no humor, isso foi um estudo, né, que eles fizeram, que teve que ser interrompido antes da hora, porque basicamente isso estava piorando muito pessoas que tinham história de depressão, estavam ficando muito deprimidas, tá? Então teve que ser interrompido. Então, onde nós achamos esses alimentos? Bom, então aqui no adoçante serve também para açúcar, tá? Açúcar refinado, aquele branquinho, gostoso, né? Que ficava ali naquela xícara que lembra a vovó, ele não é bom. Então, açúcar de mesa, suco de cana, xarope de milho, adoçantes artificiais, agave, eu acho que, eu não sei exatamente o que é isso, mas uma vez eu soube, eu não lembro. Adoçantes não calóricos ou qualquer álcool de açúcar, como esse eritriol e o xilitol, tá? Tudo isso, quanto menos, melhor, tá? Se for para escolher um deles para comprar a briga, é o açúcar refinado de mesa, aquele bonitinho, né? Que a gente via a propaganda da União, né? Quando era criança, eu adorava açúcar. E ainda gosto, né? Infelizmente. Mas isso não é bom, tá? Então, uma coisa aqui, o açúcar de mesa, tá? Então, a gente vai sempre tentar fazer aquilo que não é o ideal, e sim o que é possível de ser mantido, tá? Eu ia mudar aqui a cor, mas não sei se consigo. Aí, ó, foi mais ou menos. Bom, o glúten. O glúten, ele não, assim, não existe nenhuma comprovação de que o glúten, definitiva, de que o glúten de fato cause ou aumente o risco para a ansiedade. O que nós sabemos sim é que uma dieta sem glúten, ela diminui sintomas de ansiedade em pacientes que têm doença celíaca, que não podem comer glúten porque tem uma série de alterações. Então, a gente não tem ideia, não tem certeza se, de fato, para pessoas que não têm doença celíaca, o glúten tem qualquer benefício, porque não foi testado, tá? Existe uma hipótese que o glúten ele colabore para uma coisa que a gente chama de leaky gut, que é um nojento, né? Que é um intestino vazado. Basicamente, isso tem a ver com você ter muito cortisol e digamos, uma alimentação que muda muito a flora das bactérias, e isso vai fazendo com que seja liberado no sangue uma série de substâncias inflamatórias, uma série de linfócitos T, linfócitos B, e que em última análise, mais cortisol ainda, e que em última análise vai causar uma inflamação cerebral, tá? Mas, assim, eu também não compraria essa guerra, viu? Porque a gente não tem certeza. Do açúcar é mais importante você comprar, tá? Agora, essa daqui é a principal, na minha opinião, e de fato de tamanho de efeito. Que, ó, isso aqui foi um estudo extremamente recente, né, desse 2022, que comidas ultraprocessadas, elas têm uma relação altíssima com os sintomas de ansiedade e depressão. Então, essa é, na minha opinião, e claro, você pode fazer o que você quiser, e eu sei que 500 pessoas vão te dar outras opções de receitas, e eu não tenho como impedir. Mas, se fosse, enfim, algo que eu fosse escolher ou orientar para alguém, isso daqui a gente sabe que faz muito mal. E aqui tem uma tabelinha que não está muito boa, mas olha só que interessante. Essa tabelinha aqui eu vou traduzir, tá? E aí eu vou mandando para vocês. Olha só. Então aqui eles fazem alguns questionários e aí eles veem como é que é a alimentação da pessoa. Aqui são alimentos não processados. O que é um alimento processado? Alimento processado são alimentos que passaram por várias transformações em processos industriais, e isso normalmente tem a ver com deixar eles enlatados ou deixar eles congelados ou fazer com que eles consigam ser esquentados em micro-ondas. Tá? Em última análise seria isso. Então aqui, ó,
chocolate, iogurte, mas aqui iogurte com chocolate, né? Cookie, aqui, ó. Aqui um noodles, aqui é um miojo. Aqui é uma carne processada, então salame, né? Presunto, peru. Aqui, ó, frozen product. Então, tudo que é congelado, coloca no micro-ondas e que, enfim, vem em lata, teoricamente isso seria o nosso principal inimigo, tá? Não que isso não seja gostoso às vezes, tá? Mas é só para a gente poder saber e comprar briga com o inimigo certo. Isso aqui foi um estudo brasileiro, né? Foi baseado nas diretrizes dietéticas brasileiras. Então, um estudo aqui na nossa população. Então, aqui, um pão com farinha branca, com hambúrguer, né? E um pão doce, né? Quem não gosta de um pão doce? Eu adoro. O problema só que, assim, o fato de eu adorar não quer dizer que eu vou falar para vocês que isso é bom, porque não é. E eu adoro tudo isso, parece que tudo faz mal, né? Tudo que eu gosto faz mal, mas é que no fundo não é isso aqui que muda a nossa vida, não, né? Porque o que muda a nossa vida é a gente conseguir sentir que a gente está caminhando ali para o nosso potencial. Então, aqui, ó, isso é a briga, tá? E é uma briga mais difícil. Então, eu escolheria você comprar essa briga primeiro, antes de você querer colocar outras mudanças. Normalmente, o que acontece é que, sim, a pessoa ela vai fazer a mudança daquilo que é menos trabalhoso, né? Mas não aquilo que é o ideal. Se você comer isso, vai fazer com que você piore na ansiedade um pouco, vai. Mas, se você comer tudo isso e tratar a ansiedade, muito provavelmente também não vai fazer diferença nenhuma, tá? Isso é um plus, tá? Mas sim, se você quer saber o pior tipo de alimento, são esses tipos, eu vou anotar para você, mas basicamente é tudo que vem em lata, congelado, ou que esquenta no micro-ondas, tá? Então, aqui, ó, é um resuminho aqui, ó. Aqui, ó. Então, o que a gente vai querer evitar? A gente vai querer evitar açúcar, adoçantes artificiais, comidas processadas, óleos vegetais. Óleos vegetais são terríveis, né? E o glúten tá aqui com um pontinho de interrogação, né? E aí, qual que é essa relação, né, entre o cérebro e o intestino, que todo mundo fala, e todo mundo explica de um jeito que não faz sentido, mas o que ocorre é por conta do quê? De que esses alimentos, eles alteram essa microbiota. O que é isso? São famílias de bactérias que moram no nosso intestino e que são muito úteis, né? Essas famílias de bactérias, elas têm tipos de alimentos que elas gostam. Agora, se elas não têm esses alimentos e colocam outros, o que vai acontecer? As outras famílias que estavam ali, vamos dizer, escondidas, elas vão começar a ficar mais fortes. Claro que isso é uma metáfora, né? E isso vai fazer com que o sistema imunológico seja ativado, porque são bactérias que não eram para estar lá. E isso, junto com um nível de cortisol aumentado, precisa ter isso vai ativar o sistema imune, isso vai ativar as citocinas, e isso vai fazer com que áreas específicas do cérebro sejam atacadas por glicocorticoides, por interleucinas, e isso gere uma reação em cascata que também não precisamos explicar de forma muito complexa agora, porque é difícil, tá? A questão do intestino ter serotonina, sim, por quê? Porque ele tem um sistema nervoso no intestino, que é responsável pelo peristaltismo, que é aquilo que a gente aprendeu no colégio, de levar o alimento aqui, ó, da boca até lá embaixo, né? Isso é o peristaltismo. Isso é mediado pelo sistema parasimpático e também mediado por neurônios serotoninérgicos, né, que são responsáveis por isso. Qual é a relação disso com o seu cérebro? Zero. Não tem nenhuma relação, mas é uma coisa muito mais fácil de explicar, falando, olha, tantos por cento da serotonina do corpo está no intestino. Daí, né? Menor sentido, porque serotonina a gente não absorve no sangue e ela não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então, pelo menos até o conhecimento atual, a grande questão é essa alteração nas bactérias, é isso que faz a mudança. Existe uma hipótese de que isso pode levar através do nervo vago a uma mudança
no sistema nervoso central, mas isso é uma coisa muito pouco lógica e muito pouco estudada, e provavelmente não tem tanta relevância assim, né? Até porque o nervo vago ele ajuda no peristaltismo, mas assim, ele não tem, né? Não é uma via de mão dupla, que então o estômago lá estando ruim, você vai, por conseguinte, fazer com que o estímulo chegue no cérebro e o cérebro fique inflamado. Isso aí não faz sentido biológico. Mas pode ser que ocorra? Pode. Não é aí, isso não tem nenhum tipo de coisa, de prática útil que fale que você tem que estimular o nervo vago pelo intestino e isso vai te dar qualquer melhora. Não. O que isso vai ocorrer é porque isso gera um processo inflamatório. E isso vai gerando um processo inflamatório que, caso prolongado, ele vai começar a atacar coisas básicas do próprio corpo. É por isso que o pessoal não gosta da inflamação. Inflamação não é ruim, tá? E aqui eu estou dando um exemplo, por quê? Porque essas células imunes, que elas podem fazer também? Elas podem fazer com que, por exemplo, o triptofano, ele, ao invés de ser convertido à serotonina, ele seja convertido a outras coisas, que é o ciclo da quironeurina. Então, essa inflamação, provavelmente é que vai fazer com que haja um desequilíbrio relacionado à serotonina, porque isso vai, e não é simples, é chato pra caramba, mas o triptofano não consegue virar serotonina, ele vai para um outro caminho. E aqui, ó, já te dá uma informação que não apostaria minhas fichas em tomar suplementos de triptofano. O que quer dizer? Triptofano, se você tem uma deficiência de triptofano, você tem que tomar. Por quê? Porque isso você não está tendo, né? Agora, se você não tem deficiência de triptofano, se você tomar mais triptofano, mas esse processo continuar, ele não vai virar serotonina, ou a grande parte dele não vai virar serotonina, porque existe esse processo que coloca em outra via, e é muito chato, muito difícil de explicar, e o problema só que é verdade, tá? Então, isso é uma coisa que eu não apostaria minhas fichas, por isso que eu não indico também para as pessoas, mas é complicado, eu sei que é muita informação, eu sei que o médico vai falar aquilo lá, e tudo bem, e pode ser que eu esteja errado, pode ser, mas a ideia é que se você focar no açúcar, na comida processada e nos óleos vegetais, tá ótimo, por enquanto, porque não é isso que vai fazer a diferença, uma vez que o que vai fazer a diferença é a gente atuar na neuroplasticidade, em basicamente o cérebro reaprender a se acalmar. E normalmente o que vai começar esse processo é a própria ansiedade, por conta do sistema simpático, que ele fica muito ativado. Isso muda o peristaltismo, então tem alterações em termos de movimento, isso já muda as bactérias, e também por conta desse ciclo vicioso aqui, que aí você também fica muito difícil a gente ter um comportamento muito saudável, uma vez que a gente está exausto e a gente quer aliviar, né? Então você não precisa se culpar por isso, tá? E não é isso que vai resolver a questão. Agora, se você for comprar uma briga, a briga seria com esses alimentos aqui. E se esses alimentos estão difíceis de tirar, você gosta, né? Ali, micro-ondas, não é isso que vai fazer diferença. Mas compre a briga com açúcar também, né? O açúcar, se você conseguir suportar a estévia, ótimo, senão você pode tomar sem açúcar. Ou então você toma o aspartame mesmo, porque ainda é menos pior do que o próprio açúcar, tá? E isso são os alimentos mais nocivos.